Você, dentro do percurso da sua vida ou das pessoas que estão à sua volta, já tiveram que passar por momentos de adoecimento onde você teve que fazer um diagnóstico, esse diagnóstico te levou a uma identificação do problema que você estava sendo acometido e, por consequência, lhe foi oferecido algum tipo de tratamento? Essas perguntas, essas questões, elas envolvem muitas dificuldades relacionadas entre si. Como é que você vê essa dificuldade? Como é que você vê esse processo? bensound.com. Vamos imaginar que você esteja passando por esse momento e você esteja diante de um profissional de saúde fazendo lá suas reclamações, suas queixas, e eles vão fazer tais e tais e tais exames, depois a gente vai chegar a uma conclusão, que é o diagnóstico, e em seguida lhe propor uma forma de tratar. Como é que você se comporta, como é que se conduz dentro desse processo? É fácil para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre essa situação que nós vamos conduzir e dizendo inclusive como é complicado nos dias de hoje, pelo nível de ansiedade das pessoas, em dar o tempo necessário a cada coisa. Então, é muito frequente quando você está no consultório que a pessoa te conta a sua dificuldade, te conta o seu processo, o seu momento, e você faz as suas associações técnicas, faz lá os seus questionamentos e produz ali uma série de exames complementares para esclarecer ou confirmar aquilo que normalmente vem à sua cabeça como possibilidades. A pessoa, em geral, sai com algumas dificuldades. A primeira dificuldade é a qualidade do atendimento. Você foi atendido com pressa, a gente ouve comumente as pessoas dizerem: eu fui ao médico e ele me atendeu em 5 minutos e nem olhou para a minha cara. Isso faz com que você tenha uma resistência, não só à proposta de um eventual diagnóstico que lhe é oferecido, mas como é que esse processo de lhe dar o diagnóstico, de lhe dar a informação, foi transmitido. E aí há uma tendência natural de você levar essa sua preocupação para a sua rede de apoio, e esta sua rede de apoio, seja familiares, amigos próximos e tudo mais, em geral vão trazer para você uma série de experiências, opiniões e palpites. E aí, aquilo que deveria ser uma relação entre o profissional e você que está tendo o problema discutido com um profissional, você começa a ser bombardeado por outras informações, sugestões ou palpites que podem levar o seu estado emocional para uma situação mais complexa. Você está entendendo esse processo? Você está entendendo essa situação? Se você está entendendo, não deixa de compartilhar isso com as pessoas, se inscreve aqui para a gente poder continuar nossas conversas, compartilha isso com outras pessoas e principalmente aciona o sininho para que você possa receber notificações de outros encontros que nós vamos fazendo por aqui. Isso também nos leva à ideia de que cada vez mais a relação entre o profissional de saúde e o usuário está ficando mais complexa e muitas vezes, eu diria, degenerada. Por quê?
Nós hoje estamos diante de uma situação absurdamente difícil em relação a uma obesidade mental de informações que você é colocado à sua frente, na sua cabeça, na sua vida. Então não é incomum você chegar num consultório paciente trazendo os resultados do seu exame, dos exames solicitados, dele chegar e dizer assim, pois é, eu abri os resultados, eu fui no Google, eu fui ver isso pode ser isso pode ser aquilo, isso pode ser aquilo outro, e ela já vem com um grau de ansiedade infinitamente maior do que o necessário se tivesse cumprido a tarefa de realizar os exames que levariam à confirmação diagnóstica, ou pelo menos uma suspeição diagnóstica, sem nenhuma interferência. Eu até, botando aspas no brincar, porque não se brinca com uma situação dessa, costumo dizer para as pessoas assim, olha, se a sua primeira opinião é o Google, a segunda opinião tem que ser no Yahoo, porque eles competem entre si em dar informações, muitas vezes de boa qualidade, mas na maioria das vezes sem nenhuma crítica técnica. Então você coloca lá, meu cabelo ficou branco. Eles vão colocar todas as possibilidades do mundo do seu cabelo ficar branco e você não tem competência ou capacidade para determinar se aquilo que está acontecendo tem a ver ou não com aqueles processos que nós estamos conversando na nossa consulta. Então esse processo do diagnóstico e da condução, do esclarecimento dos motivos que levam a esse diagnóstico é de suma importância, porque mora aí uma dificuldade de comunicação, muitas vezes, uma dificuldade de tempo, de timing entre as duas pessoas envolvidas, do profissional que muitas vezes tem que atender 40, 50 pessoas quando está num serviço público numa velocidade que não dá oportunidade de dar a atenção devida a cada pessoa, da outra parte que está com o seu emocional normalmente abalado pela possibilidade de um diagnóstico mais grave ou mais sério e muitas vezes sozinho. O indivíduo pode estar normalmente acompanhado, pode estar sozinho. Imagine você pensar nesse indivíduo recebendo um diagnóstico, olha, você está com câncer aqui, ou você está com uma dificuldade acolá, até que essa pessoa saia do estado de choque, de receber o diagnóstico e de sair daquela confusão, porque eu percebo isso no acompanhamento de que quando eu dou o diagnóstico a qualquer pessoa de que ela está com câncer e ela ouve essa palavra, ela fecha os ouvidos para qualquer coisa que eu diga a mais além disso. Então eu tenho que ter uma percepção de sensibilidade para esperar que essa notícia seja absorvida, assimilada, muitas vezes esperar a reação dessa pessoa, sendo com choro, com tristeza profunda, enfim. Por quê? Porque muitas vezes também esse oferecer o diagnóstico, e em sendo um diagnóstico considerado grave, desestabiliza a pessoa de uma tal maneira que ela é capaz de sair do consultório, ir para o meio da rua, atravessar uma rua sem sequer olhar para os lados, colocando-se em risco. Você entende como isso é sério? Você entende como isso é importante? Você entende como muitas vezes o acompanhante, aquela pessoa que vai junto com você à consulta para o primeiro encontro, para o resultado de exames, é importantíssimo. Às vezes nós nos deparamos com pacientes com grau de ansiedade tão alto, que eu digo, olha, você volta da próxima vez com o seu marido, com um acompanhante, com uma pessoa, porque corre-se o risco de eu estar falando para você e você está ouvindo outra coisa, está percebendo de outra maneira.
E assim, quando você tem uma terceira pessoa ouvindo a conversa, testemunhando o nosso trabalho de transmissão e comunicação, nós podemos ter a tranquilidade, primeiro, de que essa pessoa vai estar em estado de alerta melhor para te conduzir de volta para a sua casa. Essa é a primeira situação. E a terceira situação importante é que você possa rever esse encontro, não só com a sua percepção, mas rever esse encontro com a percepção daquela terceira pessoa que estava acompanhando as nossas conversas e que vai poder afinar, aprimorar esse entendimento que você teve, né? Então, você achou interessante isso? Você achou bom? De novo eu vou dizer para vocês, para a gente continuar conversando sobre esses e muitos outros assuntos, você não pode deixar de ativar o sininho, se inscrever e fazer o compartilhamento dessas informações. Por quê? Porque ela não é útil só para você que está olhando sozinho. Ela é útil para muita gente a quem você ama e pode beneficiar com esse conhecimento. Tá bom? Aí a gente se encontra em breve, se você fizer essas medidas que eu estou pedindo agora.